Pausana, em primeiro lugar, quero te agradecer pela oportunidade de fazer esse bate-papo contigo, contar os segredos por trás da Plaza Imóveis. Parabéns pela tua trajetória, que está completando 9 anos. Me conta um pouquinho de como vocês chegaram até aqui. Ô, Rodrigo, satisfação imensa receber esse convite de uma pessoa tão gabaritada quanto você. Eu fico muito feliz e contar um pouco mais da Plaza, uma longa história, né? Apesar de ser uma empresa jovem, eu saí de um mercado de loteamentos, né? Saí de uma empresa, acabei saindo fora e estava no mercado, não sabia o que ia fazer, mas sempre querendo ir para a parte de imobiliário, porque uma vida inteira toquei loteamento, vendia, gostava da coisa. E nesse meio tempo eu conheci o Alexandre Brum, era amigo meu há muito tempo. Aí ele estava saindo de uma empresa também e falamos, vamos montar uma imobiliária e tal. E ele, cara, mas o problema é dinheiro para nós montar toda essa coisa. Eu saí de uma empresa, tinha 30 mil reais, nós tínhamos que achar um jeito. Então, cara, vamos achar mais um sócio. Aí nós pegamos eu, o Alexandre, o Édipo e montamos a Plaza. Cara, nós juntamos entre os três uns 50 mil e eu gosto de coisas bem organizadas para chamar um pouco a atenção e ter um ambiente legal de trabalho. Aí nós pegamos os 50 mil, gastei tudo na reforma da sala que nós tínhamos alugado e a gente já estava sem dinheiro, a gente tinha que vender para começar. E montamos a Plaza. Aí começamos a trabalhar somente nós três, um ia para a rua, começava a agenciar, vender, o outro atendia. Cara, imagina, nós saímos todos nós trabalhávamos numa empresa para ser gestor. É difícil ser gestor no mercado, então a gente começou a aprender tudo com isso e começamos a trabalhar, eu o Brum e o Édipo. Nós pegamos uma sala bem legal, próximo a uma das regiões mais valorizadas aqui de Chapecó, que é a BB, e montamos nosso escritório. Começamos a agenciar um imóvel, colocar um terreno, e como a gente, tanto um quanto o outro, conhecia muita gente, a gente abria muitas portas e ia conversando e vendendo imóveis para pagar. Chegava no final do mês, cara, onde vamos arrumar dinheiro para pagar o aluguel, onde vamos conseguir para ter uma secretária. O nosso sonho era ter uma secretária porque nós tínhamos que fazer tudo, nós tínhamos que agenciar imóvel, nós tínhamos que colocar no sistema, a gente tinha que vender o imóvel, então, cara, girava um transtorno gigante. Então começamos a trabalhar, até que nós conseguimos contratar uma secretária e nossa sala não pegava celular, cara, era horrível. Então, às vezes tu estava esperando ali para uma venda, para um agenciamento, ela não pegava o celular, nós tínhamos que ir lá fora, deixar o celular lá no cantinho para tocar, para conseguir falar com os clientes. Conseguimos contratar uma secretária. E aí quando vinha cliente da imobiliária, a secretária era a minha tia, né, conseguimos contratar ela na época. Ela ligava na imobiliária para falar que tinha movimento, para nós mostrar um pouco o nome e colocava as placas. Cara, nós mandava fazer 20 placas para conseguir colocar, para ter dinheiro para bancar as coisas. Nisso a gente foi vendendo um imóvel, foi vendendo 2 imóveis, foi crescendo e a gente sempre teve ambição de crescimento, né? Então a gente queria ser uma imobiliária, a gente queria mostrar que a gente era capaz de estar no meio das coisas. E nisso a gente foi reformando a nossa imobiliária lá, colocando mesa que não tinha, cadeira, montando uma sala de reunião, aí fomos montando cada um a sua sala e começamos a ter um respaldo. E lutando contra gigantes, que eu acho que isso é importante situar o contexto, né? Chapecó, uma cidade dominada por 2 grandes imobiliárias / incorporadoras, essa é uma particularidade de Chapecó, né? As grandes imobiliárias também incorporam, são construtoras. Eu digo para ti, eu gosto de ouvir histórias de líderes de mercado, mas eu gosto mais ainda de conhecer a história de entrantes que enfrentam os líderes, digamos, soberanos de um mercado. Vocês chegam de fora, disputando o mercado contra players com décadas de história de atuação. Como foi isso? Não, analisa, né, nessa trajetória, nós não tinha R$1 em marketing.
Nós não tinha verba para marketing, nós não tinha verba para... Na época, eram os tabloides de jornal, que era o sonho da gente, era gastar, pegar o classificado do jornal, que dava uma repercussão na época muito forte, de colocar o tabloide no jornal, sendo que as gigantes aqui de Chapecó, elas compravam o jornal inteiro, elas compravam a mídia inteira da TV, elas compravam e, cara, às vezes nós pensava, caralho, o que nós estamos fazendo no mercado que os caras têm dinheiro infinito, eles podem gastar quanto eles quiserem, e nós estamos aqui, cara, peleando só da condição de imobiliária, né? Só... Sem ser incorporador, o que já limita bastante o caixa, né? Limita bastante o caixa, não somos incorporador, não somos, como é que nós vamos brigar com essas coisas? Aí nós começamos a fazer atendimentos humanizados, né? Nós começamos a estudar muito o mercado, nós começamos a ver, assistir vídeos no YouTube de pessoas ensinando que as pessoas não são mais, as pessoas elas querem um relacionamento de confiança contigo e coisa. E nisso nós fomos ganhando um cliente, ganhando o segundo cliente, ganhando o terceiro cliente, e essa pessoa indicando, não, fiz negócio com a Plaza, eles me atenderam super bem. Aí nós pegava, cara, nós tinha pouco dinheiro, aí a gente pegava, cara, o que a gente podia fazer um salgadinho que ninguém fazia, colocar um salgadinho, uma cervejinha ou uma espumante para estourar com eles. Na época ninguém fazia isso, sabe? Todo mundo queria saber de vender e esquecia o cliente. E nós tínhamos que trabalhar incansavelmente o mesmo cliente que a gente já tinha vendido para ele indicar a gente ou comprar, quando ele comprasse o próximo imóvel, ele comprar com a gente. Até nós ter um fôlego para começar a fazer. Cara, eu nunca me esqueço, o dia que a gente conseguiu entrar no tabloide do jornal, fazer a primeira divulgação, aí a gente encontrou uma agência freelance para fazer, cara, ficou muito ruim, sabe? Muito ruim. Fizemos, cara, para nós aquilo foi uma realização gigantesca que a gente conseguiu chegar naquele momento de coisa. E nesse... Mas era a ponta do iceberg, porque tinha todo um trabalho de relacionamento sendo feito, né, por baixo, digamos, do oceano, um trabalho consistente que, somado a uma conjuntura de crescimento do agro, que vocês, digamos, surfaram essa onda, conjuntura favorável, de repente já não era mais simplesmente os 3 sócios. A imobiliária começou a crescer. Começou a crescer, a gente trouxe mais uma corretora, a gente trouxe outra corretora, e foi crescendo, a gente ficou com uma... Cara, para diminuir a despesa da sala, nós pegamos um arquiteto e damos uma mesa para ele pagava um X valor para estar lá dentro. Então, para a gente conseguir se manter no negócio, cara, e os 2 primeiros anos, o primeiro ano, cara, 0 faturamento, sabe? Somente para pagar as contas, a gente nunca tirou salário, nada. Somente para pagar as contas, nós vivendo com o pai e com a mãe em casa, tanto dos outros sócios, e para se manter, para nós, porque nós acreditávamos, eu sempre falei, eu acredito no propósito, a gente tem um propósito, a gente tem que acreditar nele e ir até o fim que vai, se tu acreditar no teu sonho, vai dar certo, sabe? Então eu tenho meu sonho, meu sócio tem o sonho dele, então a gente sabe onde que a gente quer chegar. E nesse meio tempo, analisa só, nós conseguimos ter no banco 60 mil reais. Né? Nesse meio tempo nós estávamos com 60 mil reais, eu nunca esqueço, com 7, 8 pessoas na equipe, uma secretária, mais os outros corretores, mais o arquiteto dentro da Plaza. Nesse meio tempo a gente conseguiu fazer uma negociação e aonde que a gente tem a imobiliária hoje, tinha um ponto na avenida e eu falei, cara, esse ponto nós vamos para lá. E nesse meio tempo, cara, veio um cara de uma empresa de colchões, que era de São Carlos, ofereceu 300 mil reais para nós largar o ponto. Que é uma esquina privilegiada numa das principais avenidas de Chapecó, né? Não era qualquer ponto, né? Era o principal ponto que, como eu te falar, uma avenida que está, o comércio está todo indo para essa região, numa esquina bem localizada. E nesse meio tempo conversei com meus sócios, tanto com o Alexandre quanto o Ed, porque era sócio na época. E, cara, eles queriam vender de qualquer jeito o ponto, porque 300 mil reais, e eu não discordava deles, que 300 mil reais era muito. Só que, cara, quando tu tem uma coisa, foi pesada, eu não quero vender, eu acredito demais nisso aqui, e foi, e o Brum acabou indo comigo, não, vamos acreditar e vamos pro curso. Mas beleza, tu tinha 60 no banco, para tu mudar para uma sala gigante, tu tem que se adequar com as coisinhas que tu tem, e
Fizemos uma festa de inauguração, até tá no YouTube ainda, lotado de gente, cara. Nós convidamos todo mundo que tinha para as pessoas que passassem na avenida no final de semana. Nós fizemos na sexta-feira, as pessoas olhassem aquilo lá cheio e impactassem, porra, um letreiro na fachada, assim, cara, aquilo lá. Já que era para dizer não para os 300 mil, que se aproveitasse o ponto na sua plenitude. Na sua plenitude e divulgasse aquilo para as pessoas entender que, cara, meu Deus do céu, era uma avenida, uma imobiliária, quem que é Plaza? E nós sofremos por muito tempo, sabe, com a nossa equipe e com as pessoas, porque tu ligava, não, sou da Plaza Imóveis. Quem que é Plaza Imóveis? Onde vocês são? Aonde vocês estão? Pois, porque nós falávamos onde nós estávamos, era na rua Curitiba, era ruim de chegar, as pessoas não tinham ponto de referência, não tinha nada, e ninguém sabia que era nosso, porque nós não gastava, nós não tinha dinheiro para marketing, não tinha dinheiro para nada. Só tinha duas grandes empresas na cidade que eram as conhecidas, ponto. As duas gigantes conhecidas, tu falava tal e tal nome, eles eram exaltados. Aí viemos para aí, acabou um dos sócios nosso, acabamos comprando a parte dele, não quis, ele foi seguir uma outra trajetória, uma outra coisa. E, cara, quando nós compramos, de novo se descapitalizamos e de novo com problemas. E nós começamos a ver como é que nós vamos chegar nessas grandes, tá, Rodrigo? Cara, como é que nós vamos competir no mercado? Como é que eu vou competir com uma empresa que tem 20 anos, uma empresa que tem 35 anos de mercado, entre outras empresas que investem muito grande no mercado e tem dinheiro infinito, né? Aí o que nós começamos? Procurar curso, procurar se capacitar, investir muito em treinamento, cara, se eu te falar que eu fiz mais de 70, 80 treinamentos, muitos. Não é força de expressão. Não é força de expressão. E começamos a entender que tu tem que entender o cliente. Aí tu entender a dor do cliente, entender o que o cliente quer. E o que a gente fala, a gente tem 2 ouvidos, a gente tem que escutar mais do que falar. E quando a gente começou a entender isso, a gente começou a alavancar nossas vendas. Nós começamos a treinar nossa equipe, né, a família Plaza, que a gente chama, porque sempre foi uma família que se tu pegar as pessoas, elas não têm... Eu tenho corretor lá com 9 anos de empresa, que é o mesmo tempo que a gente tem. Eu tenho corretor com 7 anos, então eu tenho um funcionário com muito tempo na empresa, então não tenho rotatividades dos funcionários, porque a gente sempre procura, a gente não é perfeito, mas a gente sempre procura fazer o máximo por eles. Aí começamos a trabalhar bastante em cima disso e, cara, nós começamos a abraçar tudo, tá? Nós começamos a abraçar terrenos em bairros longe, casa pegando fogo, apartamentos que não era um tipo de apartamento que não era nosso foco. Aí a gente trabalhava com Casa Verde, que é Minha Casa Minha Vida antigamente. A gente trabalhava com terrenos, casa, condomínio fechado, barracão, área de terra, imóvel em outra cidade e tudo. Chegou um ponto que a gente começou a ligar para os clientes, nós estávamos acabando se queimando com os clientes. Sabe por quê, Rodrigo? O pior detrator da nossa empresa não era o cliente que vinha até nós para comprar. O pior detrator nosso era os caras que deixavam o imóvel para vender com a gente ou para alugar e a gente não dava satisfação, a gente não ia mostrar, a gente não dava feedback para eles. Ele falava, cara, deixei o imóvel na Plaza faz 1 ano que eles nunca me ligaram. Eram 2 pontos de contato, possivelmente. A captação, colocar o imóvel para dentro e depois o cliente arrancar fora a placa de vocês porque não tinha tido qualquer tipo de retorno e tinha feito negócio com outra empresa. Exatamente. Aí nós começamos a pensar, tanto eu quanto o Brum, cara, o que nós estamos fazendo? Nós estamos se matando, nós estamos se autodestruindo numa coisa. E, cara, analisa só, um imóvel que a gente está aqui no centro, a 10 quilômetros daqui, o corretor se desloca até lá, às vezes é uma perda de tempo, e ele não tem, às vezes, a informação necessária, tu sabe, corretor, a gente tem que ficar o tempo inteiro mostrando os imóveis, e para ele entender. E, cara, ele ia para lá, perdia a venda, porra, nós estamos atendendo todo mundo e não estamos atendendo ninguém perfeito. Aí nós começamos, cara, vamos segmentar. Boa. Nós tínhamos uma carteira de 3.500 imóveis. Do dia para a noite, nós saímos para uma carteira de 500 imóveis. Uau, 80% jogado pela janela, simplesmente. Imagina só, Rodrigo, tu chegar para os corretores que tinham 200 agenciamentos cada um, 300 agenciamentos cada um, e tu falar para eles agora nós vamos
fazer uma limpa no sistema e nós vamos arrancar todos esses imóveis e vamos tirar fora. Cara, nós se metemos numa guerra, numa guerra gigantesca, porque toda a tua equipe contra você. Aí tu tem que mostrar para eles, falar, cara, por que tu tá fazendo isso? Não, estou fazendo isso por causa disso, o cliente e tal, e fomos explicando e tal. Aí nós pegamos toda a equipe de corretores, sentamos na mesa, passamos na TV, um por um. Esse imóvel, o que vocês acham? Tal. Não, esse imóvel está fora de preço, a localização é ruim e tal. Aí nós fomos tirando com eles, diminuindo nossa carteira. Algumas coisas que a gente achava que não tinha que mais trabalhar, a gente tirou por conta própria, a gente falou por quê, a gente argumentou e arrancou. Quando a gente fez isso, nossas vendas começaram a subir. Começaram a crescer. E o que a gente fez para mostrar para os corretores? A gente pegou o histórico de vendas deles, de cada um, e começou a separar. Vamos dar um exemplo, Rodrigo Werneck vende apartamentos de 400 mil na região tal. A gente começou a pegar regiões, bairros, tipo de apartamento, 1 quarto, 2 quartos, com 2 vagas, 1 vaga, com área social, 1 vaga, imóveis na planta, e começamos a mostrar para eles, cara, olha todos esses agenciamentos que tu tem, quantos desses agenciamentos que tu tem que é o imóvel que tu tem para vender? Cara, 10%. Sobrava muito pouco. Não sobrava nada. Então ele colocava um monte de coisa para dentro, porque o corretor acha que quanto mais imóvel ele jogar por qualquer tipo de preço para dentro do sistema, é mais dinheiro que ele vai ganhar. Na verdade, não. É desvio de foco, na verdade. Né? É desvio de foco, porque ele perde um monte de tempo com um monte de pessoa e nesse sentido. E começamos a mostrar isso para eles, eles concordaram com nós, vestiram a camisa, a empresa, cara, passou de um patamar pequeno para já começar a entrar para um outro patamar. Aí nós começamos a entender um pouco mais, estudando, como a gente tem que informar o número, como é que a gente vai anunciar um imóvel. Vou dar um exemplo, tu vai pegar todos os nossos imóveis da Plaza, eles são números quebrados. Isso não é porque é bonitinho colocar os números quebrados, existe uma técnica por isso. Por quê? Porque se tu colocar os números quebrados em um determinado número, a pessoa, a hora que ela vai fazer a proposta, o nível de desconto dela é menor do que uma proposta, vamos dizer, 3 milhões e 500. A pessoa vai pegar e já vai mandar um exemplo, automaticamente na cabeça dela vai mandar 3 milhões. Estou supondo um exemplo. E se tu coloca 3 milhões 599, 433 e coisa, ela quer baixar 20, 30 mil da proposta, o máximo 50 mil da proposta, ela não vai te fazer uma proposta ofensiva no mercado. Então isso a gente começou, a nossa jornada de compra ela começou a ser muito mais rápida. Porque o cliente caía, quando a gente entrava em proposta, mostrava o imóvel, entrava em proposta, a gente conseguia ter uma defesa técnica, né? Não era simplesmente um valor arbitrado unilateralmente. Tinha inteligência da imobiliária por trás daquele valor. Tinha toda a inteligência da imobiliária por trás. A inteligência do nicho, inclusive, né? Então, nós nichado, com inteligência de precificação dos imóveis, nós falamos, cara, mas se nós fizermos um nicho nisso aqui, o jeito de colocar, o jeito de fazer uma descrição do imóvel, a gente tem umas fotos muito ruins. Então, vamos atrás de um fotógrafo. Porque na época, isso eu estou falando há 5 anos atrás, não existia fotógrafo em Chapecó. Não existia imobiliária que tinha fotos profissionais em Chapecó. Então, 5, 6 anos atrás, nós fomos a primeira imobiliária a colocar um fotógrafo profissional. Então a gente pegou um cara, a gente formou esse cara, a gente deu curso para ele, a gente falou, cara, nós queremos as fotos mais bonitas de Chapecó no nosso sistema. Então vamos pegar nossos 500 imóveis e vamos tirar todas as fotos profissionais e vamos colocar no nosso sistema. Concordou, entrou com nós, começamos. As outras imobiliárias, com o decorrer do tempo, começaram a usar nós como exemplo, porque, cara, tu entrava numa foto bonita, organizada. Hoje que eu falo, a gente, para tirar uma foto do imóvel, se a cozinha, a gente sempre liga antes. Se a cozinha está com a louça suja, a gente não tira. Se essas camas estão desarrumadas, a gente não tira. Existe todo um protocolo para tirar fotos, para entrar no imóvel, justamente para tu manter um padrão das tuas fotos no coisa, que foi uma coisa que o Airbnb usou na época para ter mais locação e mais volume. Foi praticamente muito parecida a ideia
que a gente, às vezes tu olha a foto, às vezes a foto é mais bonita que o imóvel coisa. Então a gente começa a mudar o mercado nesse sentido e cada vez ganhando mais mercado, porque nós começava a vender caro isso para o cliente. Nós exigíamos que o fotógrafo chegasse com uma mochila de fotografia atrás, com a camisa de fotógrafo, design de fotografia, ele tirava a mochila, abria-se da mesa, tirava todo o equipamento. É todo um ritual para o mercado e para as pessoas, cara. As pessoas te mandavam uma ligação, cara, chegou aqui, o Léo, que é o nosso fotógrafo, um baita cara, chegou o cara aqui com uma câmera profissional, abriu tudo aqui em cima, ajeitou, mexeu cortina, abriu, ligou luz, ajeitou isso aqui. Cara, nunca nenhuma imobiliária fez isso pra mim. E eu imagino que isso, na hora de discutir uma comissão, faz toda a diferença, né? Porque o mercado de Chapecó paga comissões baixas, o cliente é difícil, gosta de negociar. Eu imagino que esse tipo de recurso neutralize boa parte dessa disputa, dessa barganha, né? Neutraliza total, porque a pessoa, quando tu mostra valor no que tu está fazendo, a pessoa não pede desconto. Então ela quer que tu mostra por que a foto profissional, por que está fazendo desse jeito, e tem todos um argumento, a pessoa não vai pedir desconto, porque ela vê valor no teu serviço. Né? Então é diferente chegar lá, qualquer pessoa, colocar qualquer tipo de coisa, tirar foto, fazer qualquer coisa, jogar para o sistema, esquecer do imóvel. Então nós começamos a fazer a parte das fotografias. Nesse meio tempo, a gente falou, vamos virar uma tabela FIP do mercado imobiliário. Por quê? Porque a gente já tinha passado muitos perrengues de pegar imóvel fora de valor antes. E, cara, vamos fazer avaliação. Imagina falar para os seus corretores, mais um problema, que você não pega mais imóvel sem ter um grupo de avaliador, que tu faz uma avaliação por método comparativo no teu sistema. Primeiro a gente fazia pelo sistema e mostrava o jeito que a gente ia fazer a avaliação. Então nós fazia pelo sistema, às vezes gerava um problema. Então a gente chegou a um consenso com todos os corretores, todas as pessoas que trabalhavam com a gente, que nossa avaliação, a partir de agora, é uma avaliação num grupo do WhatsApp e toda segunda-feira nós vamos mostrar. Por quê? Eu sempre falo, a gente vende o que a gente conhece, né, Rodrigo? Então, se a gente é um corretor, ele tem que saber do produto, tem que fazer. Então, nós colocamos na segunda-feira, toda segunda-feira tem nossa reunião na empresa e o corretor vende o imóvel para a nossa própria equipe. E argumenta por que do valor, por causa das coisas, todo mundo dá sugestão de valor e nós só pegamos imóveis pelo valor que a gente avalia, colocando uma margem de 10% em cima, tanto para mais quanto para menos, que a gente aceita pegar o imóvel. Aí, isso é um movimento bem ousado, né? Porque a gente sabe o quanto os proprietários muitas vezes são intransigentes na definição do preço. Eu imagino que isso também foi uma grande barreira cultural a ser vencida. Analisa só, né, Rodrigo? O Rodrigo tem um apartamento, vai deixar para vender conosco. O fulano de tal falou que vendeu por tanto, o outro falou que vale tanto, o outro falou que vale tanto. Ele chega lá, o apartamento dele vale 500 mil reais. E ele chega lá para deixar para nós por 750. Porque alguém disse para ele que valia esse valor. O que nós fizemos para mostrar isso para ele? Nós fizemos o estudo, mostramos para ele com dados, um método comparativo com dados, mostramos para o cliente, falamos, Rodrigo, a gente não pega o seu imóvel por essa questão. Está acima do valor do mercado, por isso, a gente tem argumentos técnicos de imóveis que foram vendidos ou imóveis ofertados no mesmo prédio ou em outra localização próxima com o mesmo padrão por um determinado valor. Então, a gente consegue ter argumento. Todas as vezes que nós tivemos experiência do cara não deixar o imóvel para nós, não, então eu não vou deixar para vender com vocês. O ciclo dele é 90 dias, ele está voltando para a nossa imobiliária, deixando pelo valor que nós mostramos para ele que era o valor do mercado. Ou seja, dá mais trabalho, sim, é óbvio, isso envolve um esforço de organização de dados, de uma avaliação mais criteriosa, mas você educa o cliente e ele volta, ainda que não concorde num primeiro momento, ele volta num segundo momento.
e volta um segundo momento para a imobiliária. E aí catequizado, né? Aí tu tem ele na mão, porque só que existe quando tu coloca o preço do imóvel, tu tem que começar a dar resultado para o cliente. Então a gente tem que começar a trabalhar de um outro jeito. Aí nós somos uma das primeiras empresas na época a entrar, que as grandes só gostavam de gastar dinheiro com TV, TV, rádio. Nós entramos com Google, nós entramos com compra de palavras, nós comprava todas as palavras de todas, começamos a entrar nisso e ficamos muito tempo investindo pouco, mas de forma assertiva, gerando que na época que o lead era centavos e vinha lead sempre quente, porque as pessoas que estavam navegando eram muito poucas que não estavam especulando, então a gente tinha uma assertividade muito grande. E-mail marketing dava um resultado muito legal, então a gente disparava e-mail marketing, colocamos um sistema para automatização dos e-mails e dava super certo. E, cara, com o decorrer do tempo, as grandes começaram a ver que se elas ficarem fora do digital, elas vão ficar para trás, porque todo mundo foi para o digital, todo mundo entrou. E a gente tinha que começar a se reinventar na parte de marketing, porque, cara, tu competir com uma empresa que gasta milhões em marketing para uma empresa que nem a nossa, que ela cresceu por indicação, por fazer um trabalho diferenciado, por criar um conceito novo na sociedade, a gente tinha que fazer estratégias bem diferentes. Então a gente era muito assertivo, a gente estudava muito para entender o que a gente vai querer fazer. Você lutava com poucos recursos, você precisava ser original, você precisava ser criativo. Tá claro como a Plaza chegou até aqui. Agora, digamos, os seus concorrentes já entenderam os recados, já entenderam que precisam de fotografias, que precisam fazer marketing digital, que o cliente mudou e busca, né, um atendimento mais humanizado. Agora eu quero ouvir de ti, Balzan, para onde a Plaza está indo? Qual é o novo salto de diferenciais que a Plaza está dando? Vamos começar pela estrutura da Plaza, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura, já faz 2 anos que a gente tem uma estrutura totalmente diferente do mercado. Então, no mesmo terreno bem localizado. No mesmo terreno que a gente acreditou, deixou de vender por um valor na época que era muito alto para nós, e num terreno muito bem localizado. E a gente criou um novo conceito. Então, hoje tu vai na Plaza, é uma casa. Então, hoje a gente tem sala de estar, a gente tem sala de jantar, a gente tem adega dentro, a gente tem choperia dentro, a gente tem sala de reuniões, a gente tem cozinha que a pessoa pode fazer comida lá. A gente tem um tobogã para descer para as crianças, para os adultos, então a gente quebra um pouco aquela barreira para gerar rapport com o cliente. Então a gente desce e já cai na frente do cliente, o cliente já dá risada, já quebra um pouco essa barreira de estar distante, porque a gente viu no mercado, Rodrigo, que quando tu tá numa mesa, vamos dar um exemplo, os bancos estão mudando muito, porque às vezes o gerente estava aqui, tu estava no outro lado, tu achava sempre que o cara queria te enganar. A mesa era um obstáculo, né? Obstáculo total. Então a gente pensou, cara, como é que eu vou pegar se eu tenho medo de conversar com o meu gerente, ou conversar com uma pessoa que ela se acha superior porque ela está sentada no outro lado com uma cadeira bonita de presidente grande e falando contra mim, nós temos que quebrar isso. Vamos arrancar a mesa da sala? Arrancamos todas as mesas do cara. Então hoje, para tu ser atendido na nossa empresa, tu é atendido ou na cozinha, ou numa mesinha de bistrô, ou tu está atendido na sala, ou tu na sala de jantar, no sofá. Então, a gente quebrou isso. Cara, quando tu quebra esse paradigma, tu quebra, a pessoa olha, cara, tô num ambiente que eu sinto em casa. Eu não estou aqui para fazer negócios. Eu estou aqui conversando e, de repente, os negócios acontecem. O Bruno, meu sócio, a gente comenta que a gente até faz negócios. Porque a gente até é uma imobiliária, né? Por esse motivo. E é interessante que os bancos de investimento estão nesse movimento, sabia? Eles estão buscando justamente esquentar os seus ambientes e tirar esse aspecto corporativo frio que gerava muita rejeição. Exatamente. E a Plaza agora tomou um outro rumo, tá, Rodrigo? Ela tomou um rumo que
surgiu uma oportunidade no mercado. A gente vinha estudando muito para montar uma empresa de investimentos. A gente tinha uma demanda muito grande dentro da empresa que os nossos investidores, as pessoas pediam para nós: Felipe, vamos desenvolver um produto, vamos entrar junto, fazer um empreendimento junto, vamos criar uma sociedade, vamos construir alguma coisa junto. E nós começamos a estudar como é que vamos fazer isso. Eu falo assim, ó, eu só entro num negócio se for para trazer um time campeão. Senão eu não entro. Eu não vou me arriscar sem ter profissionais de alto escalão para entrar junto comigo. Então, a gente foi buscar. Tanto buscamos a gente montou a Pax, né? Então o Rodrigo era de uma grande empresa, ele saiu, veio com a gente e nós começamos a estruturar. E a gente sempre, o nosso lema, tanto meu, do Brum e do Rodrigo, foi falar: nós só entramos no mercado se for de forma correta, sendo ético e sempre buscando a melhor pessoa. Então, eu falei assim, ó, vamos contratar sempre bem mais gente, não vamos focar em lucro nesse momento. Vamos contratar um monte e depois a gente manda embora. Mas a gente não pode deixar de entregar o que a gente promete para o nosso cliente. E a ideia era lançar um prédio por ano. Então a gente já tinha um prédio, um prédio desenvolvido e a gente tinha que achar cotistas para isso, que a gente já tinha dentro da empresa, que era entre amigos. Então a gente desenvolveu uma SPE. Nós desenvolvemos a primeira SPE uns amigos. Os outros amigos falaram para outros. Desenvolvemos a segunda. Então era para lançar um prédio, a gente lançou 2. Num ano a gente lançou 3, a gente lançou 4, a gente lançou 5, a gente lançou 6 e a gente fechou um ano com 7 empreendimentos lançados e 100% vendidos. Fantástico. Esse é um movimento, se me permite, é um movimento em que eu acredito demais. Por quê? É um movimento que é muito atual, porque a gente vive num mundo em que o funding deixou de ser um obstáculo para a entrada de novos players, especialmente no nosso mercado imobiliário, em que há muito recurso disponível, recurso de investidores disponível para investimento, investidores buscando diversificação, investidores buscando novas alternativas. E vocês são conhecedores da demanda, vocês são conhecedores do mercado local, vocês são uma autoridade que conhece tudo que está ofertado, e vocês conhecem os investidores. Por que não dar esse passo? E vocês deram logo 7 passos nessa frente. Então a gente teve que contratar, né, Rodrigo? Que nem tu falou. Então a gente começou a contratar, hoje a gente tem 16 pessoas e estamos contratando mais gente para a empresa. E nessa de conhecer o mercado, então a gente tem 9 anos de experiência. Então a gente sabe cada mês a mês, qual que é a maior demanda do mercado que estão pedindo. Então a gente estuda muito o mercado, todos os nossos processos, eles são estudados, eles são pesquisados e para ter assertividade. Por isso que a gente tem tanta assertividade no que a gente está lançando. Que, de certo modo, conversa com aquela avaliação super criteriosa que vocês faziam lá atrás, que acabou se tornando um diferencial, mas seguramente isso deu muita expertise para vocês em termos de entender o que o mercado absorve e o que não absorve, né? A gente entendendo. E o que o investidor, e o que a pessoa quer? Ela quer uma atenção. Isso serve, como eu te falei, desde o agenciamento, desde o cara que deixa o imóvel, desde o cara que comprou o imóvel, porque o que acontece no mercado hoje, né, Rodrigo? A pessoa, eu sempre falo, lá na imobiliária, o mercado imobiliário não é tão simples para fazer isso, mas eu considero o cliente lá na empresa o cara que compra a segunda vez, ou o cara que aluga a segunda vez com a gente. Porque o cara que vende a primeira vez e não volta mais para a empresa... Pode ser por acidente, né? Pode ser por acidente, ele caiu lá, ele viu o imóvel, ele comprou. Mas o corretor que está ali alimentando ou está ali dando suporte para esse cara, você é uma referência para esse cara, e ele vai te indicar, então tu vai ter tu vai fazer Cara, nós fizemos NPS da empresa, sempre querendo entender o nosso cliente, por que ele não comprou com a gente, cara, qual que foi a experiência de compra dele, só para nós... A gente tem que ter informação, hoje que vale mais que dinheiro, informação, né, Rodrigo? Então na Pax nós fizemos isso. Então nós começamos a entender o investidor. O que ele quer? O investidor, ele quer que tu faça a gestão dele. Então, não adianta tu falar para ele, vou construir um prédio contigo, beleza? Vamos construir o prédio junto. Construímos o prédio junto e no final, quando ele recebe a unidade, todos os nossos empreendimentos são incorporados desde o começo, quando está no final, ele simplesmente
as outras empresas jogam ele para o mercado e esquecem dele. Sabe o que ele faz? Ele nunca mais compra com a outra empresa. Porque ele simplesmente foi jogado. O investidor quer resultado. Então o que eu faço? O que a nossa empresa faz? Nós vendemos para você, nós fizemos a gestão do teu investimento. Então nós vendemos uma cota de participação e nós vamos ser um gestor, como se fosse um banco para você, de todo o teu investimento. Então o investidor ele não pode jogar essa cota para o mercado, ele não pode fazer nada sem nós. Tem o tempo certo para que isso aconteça, né? Tem todo o preço certo. Hoje a gente tem, para ter uma noção, a gente tem uma equipe inteira para entender. Quando chega o momento do tempo certo dessa cota ir para o mercado, que ela já está pronta, ela já foi destituída o SPE, que essa cota vai para o mercado, nós mostramos para o investidor o preço que ele tem que precificar, nós fizemos a venda para ele, nós mostramos aonde que ele tem que fazer. Por quê? Porque simplesmente se um cara se aperta no meio desse todo o processo e joga esse apartamento para o mercado, que vai ser um apartamento depois de ter acabado toda essa SPE, que é da Sociedade dos Amigos, de pessoas que estão junto. Se ele vendeu, vamos dar um exemplo, o apartamento, a avaliação dele é 1,5 milhão, ele joga esse apartamento por 1 milhão, automaticamente joga todos os outros apartamentos para baixo. Então a gente não deixa, a gente faz a gestão para o investidor, não. Seguro interno, a gente vai organizar tudo isso aqui para todo mundo ter o maior resultado possível. E a gente está passando hoje um resultado de 30%, 40% a mais para o investidor. Que isso ele não tinha comprando imóvel final. Então o investidor quer investir em imóvel. Cara, ele começou a chegar no final, o CUB explodindo, todas as coisas, ele corrigia só o dinheiro pelo CUB e não tinha nenhuma rentabilidade. Então, fazendo do jeito que a gente está fazendo, trazendo projetos arrojados, coisas assertivas que o mercado tem em demanda, a gente está conseguindo colocar os melhores produtos, os melhores projetistas e o produto mais acertado e ter o melhor resultado para o investidor. E aqui é interessante porque fica evidente o quanto a imobiliária pode, de fato, ser um hub de investidores. E é isso que torna a imobiliária, óbvio que no teu desenho é um desenho evoluidíssimo, que já transbordou, digamos, para a incorporação. Mas esse desenho do hub de investidores torna a imobiliária um negócio inabalável por qualquer tipo de ameaça, seja plataforma de tecnologia, não tem o que derrube a imobiliária a partir do momento que ela tem os investidores consigo. Faz sentido, né? Faz total sentido. E outra coisa, né? Essa empresa ela se tornou eu sempre falo, né? Ela pode se tornar um unicórnio porque o crescimento dela é um crescimento exponencial gigantesco. Ela está uma ascensão gigante. Então a gente recebe propostas de grandes corporações para ser sócio da empresa, para comprar a empresa. Então, só que a gente não precisa nesse momento, a gente não quer ninguém de sócio, a gente não quer nenhuma pessoa que entre junto conosco, porque a gente quer deixar perfeito o nosso processo. O nosso processo ela tem que ser perfeito para todos. Cara, nós fizemos vídeo mensalmente para os caras, e o que o mais legal dos investidores nossos, que nós educamos e ensinamos ele como constrói um prédio. Que ninguém faz isso no mercado. Ele é envolvido no processo, né? Nós ensinamos através de relatórios, e outra coisa legal, nossos relatórios são 100% abertos. Todos nosso financeiro, todos os nossos pagamentos, todo mundo tem acesso. E eles recebem mensalmente o relatório de todas as contas pagas e todas as coisas. Então, é uma gestão 100% aberta. Tudo tem que ter 3 orçamentos. Então, nós começamos a educar eles como é que constrói um prédio. Cara, nós estamos fazendo a fundação, o Logestac tem tantos metros, estamos concretando, o concreto e tal. E aí vamos educando ele. Então, quando ele terminar esse ciclo com a gente, ele automaticamente, se ele olhar desde o primeiro episódio, ele vai saber como constrói um prédio. E que ninguém faz isso. Muita gente fala assim, cara, porra, mas você gastaram 2 milhões numa fundação. Cara, está enterrado, ninguém vê. Mas por quê? Porque disso. Então a gente vai educando o mercado nesse sentido. E nós estamos recebendo propostas de várias e várias cidades, né, Rodrigo? Só que nós somos umas pessoas muito pé no chão, cara. E a base desse negócio é relacionamento e confiança. Se você não tem essa base, digamos, sólida, é muito difícil você alcançar novos mercados. Não diria impossível, mas é um processo mais lento, né? Cara, eu falo que confiança é tudo em todos, né? Se nós não...
A gente conseguiu fazer uma rede de relacionamento e essa rede de relacionamento ela está se replicando muito rapidamente. Então as pessoas estão se replicando pela gestão transparente. Porque é muito difícil tu ter uma gestão transparente nesse sentido. As pessoas elas têm que ter confiança. Quando tu ganha a confiança delas, elas são automaticamente indicadores para você de clientes, potenciais clientes para você. Então tu vai montando tudo isso. E nós queremos, cara, só para ter uma noção, hoje a gente vai para o 2º ano de empresa, nós temos 190 mil metros quadrados de obra para lançar somente em Chapecó. Nós estamos falando isso de 700 milhões em VGV. Então, para uma cidade do porto de Chapecó, que para mim é uma das cidades mais pujantes do Brasil, porque ela cresce gigantescamente por causa do agro, por causa das agroindústrias, e hoje ela tem faculdades, então o aeroporto bem movimentado, então muita gente, nós temos um raio de 1,5 milhão de habitantes que compra o Chapecó. Então nós temos um potencial gigantesco na cidade. Então, nada dos nossos projetos são feitos simplesmente, resolvi que eu vou comprar um terreno, vou lançar no centro. Não, nossos projetos são simplesmente estudados, entende demanda, faz pesquisa de demanda, contrata os melhores projetistas do mercado, nós não economiza em nada, faz sempre o melhor projeto, tendo o melhor resultado para o nosso investidor. E a imobiliária, a Plaza, nesse desenho, eu diria, ela é a porta de entrada para esses investidores. Os investidores entram nesse modelo de negócio através da Plaza, que é um canal de captação. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Então, às vezes o cara está procurando projeto, como eu te falei, dados vale muito. Então, a gente já tem no nosso CRM a demanda, o cliente quer tal coisa. Às vezes a gente tem uma demanda reprimida de tantas unidades, de tantas coisas, num produto, na localização tal de estúdios, vamos dar um exemplo. Então a gente trabalha já com esses clientes assertivos nesse projeto. Perfeito, fabuloso, porque a gente estava conversando sobre uma empresa que de repente fazia fotos diferenciadas, uma empresa que fazia um processo de avaliação bem estruturado, e de repente a gente está falando de uma empresa que lança 7 empreendimentos num único ano. É fabuloso esse crescimento e eu imagino o quanto isso seja desafiador para vocês, para o Ale, para você, enquanto gestores. Como é que vocês estão encarando esse desafio, eu diria quase exponencial, de comandar um business muito maior do que vocês comandavam até 2, 3 anos atrás? Cara, é entender, chega a ser, a gente começa a chegar num... Como a gente fala assim, cara, como é que uma empresa cresceu tão rápido? A gente olha para o mercado, uma empresa foi vendida por tanto, uma coisa. A gente vê que é muita dedicação, trabalhar duro. Cara, eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir às 10, mas o tempo inteiro procurando o que fazer, o que melhorar. E sempre o principal de tudo isso é nós entender que o cliente é a principal fonte sua para você ter resultado em qualquer tipo de coisa, é você escutar muito mais o cliente e ver os erros que tu cometeu. E escute o cliente, transforme as coisas, que automaticamente vai conseguir chegar muito mais perto da perfeição. E chegar numa empresa nesse patamar que está chegando a Pax, é uma coisa que a gente, cara, se eu te falar assim, eu imaginava, mas não tão rapidamente. Então... A gente está se estruturando, a gente está estudando muito, tá? A gente está procurando os melhores pessoas no mercado. Tá? Hoje a gente é a empresa que mais paga. Tá? Hoje eu sou competindo com todas essas grandes incorporadoras, nós pagamos mais que qualquer uma. Né? Chegamos a pagar 30%, 40% a mais que uma incorporadora coisa, porque você tem que visar o crescimento exponencial, então tu tem que ter pessoas gigantes e pessoas que têm o mesmo propósito que você. Densidade de talento é fundamental, né? Se o talento não está com o mesmo propósito que você, não tem a mesma ambição que você, ela tem que ter a mesma cultura. Ela tem que ter a cultura da empresa, ela tem que entender aonde nós queremos chegar. Então hoje a gente passa isso muito para todos os nossos colaboradores, tanto da Plaza quanto da Pax, que a gente entende onde nós queremos chegar. Todo mundo sabe aonde a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo de vida. Eu tenho sonho, você tem sonho. Então eu deixo muito explícito para eles qual que é o sonho meu e falo para eles, faz o quadro do sonho de vocês. Qual que é o quadro dos sonhos? Você se vê daqui 5 anos, aonde que tu vai estar? O que que tu vai ser? Aonde que tu vai querer chegar?
Então, eu sempre mentalizo, cara, quando chego em casa, eu sempre penso uma frase que o seu Paulo da Ecoset me falou, nós estamos apenas começando. Né? A gente é um polvo que existe um mercado gigantesco. A gente está começando numa cidade muito forte, que é do interior, que pode ser expandido para todas as grandes capitais e todos. Então a gente está estruturando todo esse negócio para atingir o nosso objetivo, que é se transformar numa gigante do mercado de investimento, né? Que trabalhamos com investidores e ser uma das gigantes que esse ano, né, se Deus quiser, que eu sei que Ele quer, nós vamos ser a maior empresa de Chapecó em construção imobiliária de Chapecó. Tá? Antes de completar 10 anos de idade. E com um ano de empresa Sim. Na parte de gestão. E é um movimento que conversa demais com o que acontece entre os agentes de investimento, entre os bancos de investimento. Qual que é o movimento lá, né? Os grandes bancos abraçam os agentes de investimento e quando eles reconhecem esse potencial, eles inclusive fazem com que esses agentes se tornem corretoras, que criam seus produtos e, de certo modo, mudam de patamar. Vocês fizeram isso sozinhos, sem capital de investidores, apenas com o capital dos clientes que aportam dinheiro nos projetos. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Rodrigo. Maravilha. Valzan, muito obrigado por me atender, por contar um pouco dessa trajetória exponencial. Eu tenho a certeza absoluta de que a tua história vai inspirar muita gente, que vai entender o potencial de ser um hub de investidores, o quanto isso abre de portas. Você seguramente está contribuindo para centenas, talvez milhares de profissionais, donos de imobiliárias pelo Brasil. Valeu, Valzan. Obrigado, Rodrigo. Eu só deixo uma última frase, né? Acredite nos teus sonhos. Cara, deita, acredite que você pode. Eu sempre falo, a tua barreira na tua vida é a tua cabeça. Se você acreditar, colocar aquilo como uma obsessão, que tu vai conseguir, e sendo uma pessoa que tenha vontade de alcançar, tu vai alcançar. Então, cara, mentalize, acredite e pensa e sempre tenha o ponto A e o ponto B, da onde tu sai, da onde tu quer chegar. E aí, assim, o resultado vem rapidamente e não desista, porque, cara, as coisas não são, eu sempre falo, né, as coisas não são só alegrias, né? Existe muita tristeza por onde a gente passou. Existiu mais de 50 vezes momentos que eu pensei em desistir, mas sempre acreditando que eu tinha um propósito e tinha uma coisa que eu precisava resolver na minha vida e que eu acreditava em mim e meu sócio acreditava nele e nós, tanto eu quanto o Bruno quanto o Rodrigo, a gente tem o mesmo perfil, cada um numa área específica, eu no comercial, em desenvolvimento de produto, o Rodrigo em engenharia, o Bruno na parte financeira, a gente unindo todas as forças e a gente conseguiu atingir um resultado. Então, obrigado, cara, gratidão, a única palavra que resume isso, conversar com uma pessoa de tanto conhecimento no mercado imobiliário, para mim você é de agência e de conhecimento, o professor Rodrigo Werneck é o cara que tem maior detenção hoje de marketing e do mercado imobiliário. Muito obrigado, Rodrigo, pela Valeu, Valzan, conversa. parabéns. Obrigado.